Tudo bem, gente? Estamos aqui para a nossa quarta aula do nosso curso básico intensivo em teologia. E hoje nós estamos ainda falando sobre introdução bíblica. E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o livro de Primeira Esdras ou Terceira Esdras. Ele é conhecido e chamado pela forma de Esa, né? Esse livro vai narrar o declínio de Judá, a queda do reino de Judá, desde o reino de Josias, passando pela destruição de Jerusalém, o cativeiro na Babilônia, a volta dos exilados e a parte em que Esdras tomou parte na reorganização da política judaica. É um livro bem interessante, bem histórico, que vai contar com proximidade a parte histórica desses acontecimentos, porém ele é considerado um livro de autoridade duvidosa, porque não se sabe o certo tempo em que ele foi escrito e nem quem foi seu autor. Depois nós temos uma continuação desse livro, que é o livro de Segunda, ou também como conhecida Quarta Esdras. Porém, esse livro tem um estilo literário totalmente diferente do primeiro Esdras. Ele não é um livro de história, mas sim um tratado religioso, muito parecido com os livros dos profetas, com os tratados religiosos dos profetas hebreus. O autor destes capítulos também é desconhecido, mas se sabe que ele era judeu, porque ele está sempre mostrando nos escritos afeto pelo seu povo. Então, está defendendo o seu povo, provavelmente é judeu. Nós temos o livro de Tobias, que é um livro apócrifo também. O livro de Tobias vai falar que ele é pai de um rapaz com o nome de Tobias também, que ele é um homem piedoso e ele vai mandar o filho cobrar uma dívida em Regis na Média. O filho está indo para Regis na Média cobrar essa dívida e ele é levado a um anjo, a Ecbatana, um lugar chamado Ecbatana, aonde esse anjo faz um casamento romântico com esse jovem com uma mulher que já tinha sido viúva 7 vezes. Porém, o texto diz que ela continuava virgem, porque todas as vezes que ela ia se casar aparecia um espírito mau ou um demônio chamado Asmodeu, e no dia do casamento dela, esse espírito mau assassinava o marido dela. Então Tobias agora é o 8º marido. É até engraçado e muito interessante, porque eu não queria estar na pele do Tobias. Porém, o Tobias, vendo aquela situação, ele pega um peixe, quando o demônio aparece, o mau espírito aparece, ele queima o fígado desse peixe, e com aquela fumaça ele afugenta esse mau espírito. Aí ele retorna para casa com a sua nova esposa, encontra o seu pai cego, pega o fel do peixe, né, faz uma espécie de poção com esse fel do peixe, passa nos olhos do seu pai e ele milagrosamente fica curado. Então é um livro, dava para fazer um filme, né? Parece uma ficção bem interessante, porém é considerado não bíblico. Depois nós temos o livro de Judite. O livro de Judite vai dizer que ela era uma viúva judia, de temperamento bem masculino, bem voltada para as artes masculinas, para o estilo de luta masculino, para o estilo de vida masculina. E ela encontra um comandante do exército assírio, que é chamado de Holofernes. Eles estão ali sitiando a Betúlia em campanha de guerra e esse cidadão acaba gostando dela. Né? Por qual motivo, não sei, e ela acaba indo para a tenda dele, desenvolvendo ali uma lua de mel, uma paixão com ele e tal, um relacionamento com ele, e em uma das noites ela levanta, saca a sua espada e corta a cabeça dele fora. Então, é uma outra história que daria um filme também, mas é um livro que ele é considerado não bíblico, porque ele é cheio de anacronismo, cheio de absurdo geográfico, e a primeira referência dele, com base histórica, se encontra na Epístola de Clemente de Roma, que é lá do fim do 1º século. Porém, o livro de Judite ele é de 175 a 100 a.C., então não se tem não foi aprovado, né, por uma questão de anacronismo. Nós temos o livro de Esther. O livro de Esther ele termina no 10º capítulo, não é? Agora,
ele é adicionado alguns versículos ao capítulo 10 e mais 6 capítulos, e esses versículos e esses capítulos não aparecem no livro, não aparecem nem no hebreu e nem no caldaico, né? Então, é uma produção apócrifa que apresenta 10 versículos e mais 6 capítulos a este capítulo final de Esther. Então, a escritura acaba não recebendo esses versículos e esse capítulo, porque acha que ele não tem nenhum valor, porque ele se contradiz com os fatos e também com os lugares apresentados durante o texto. Temos a Sabedoria de Salomão, que é um tratado de ética, né? É um livro muito interessante. Ele vai recomendando sabedoria e retidão, vai trabalhando bem essa questão ética, e ele vai condenar a iniquidade e a idolatria. As passagens salientam o pecado e a loucura de adoração a imagens e lembram passagens sobre o mesmo assunto. Ela volta a lembrar lá passagens de Salmos e Isaías durante a sua escrita. Então quem escreveu provavelmente escreveu com referência a esses dois livros. Eclesiástico, também denominado Sabedoria de Jesus, o filho de Siraque, é uma obra grande, tem 51 capítulos. É a obra de sabedoria religiosa. É um valioso tratado, de ética também, né? E há lugares que fazem lembrar os livros de Provérbios, Eclesiastes e porções do livro de Jó. É um livro apócrifo e aí chamado de Sabedoria de Salomão, porém acaba não sendo também aceito como escritura. Nós temos o livro de Baruque. Baruque era um amigo de Jeremias, muito próximo, nós vamos ver lá no livro de Jeremias. Os primeiros 5 capítulos do seu livro pertencem a si, né, enquanto que o 6º capítulo, alguns historiadores dizem que pertence a Jeremias e é chamado de Epístola de Jeremias. Porém, não é canonizado, porque há ali algumas dúvidas a respeito do livro. Não foi canonizado, não passou nos processos de canonização, e hoje é um livro apócrifo, porém vale a pena dar uma olhada. Nós temos a adição da história de Daniel, que é chamado de Cântico dos Três Mancebos. Ela foi destinada a ser intercalada no livro canônico de Daniel, não é? O seu autor ignora a data e a composição, então não aparece nem a data e nem a composição. O autor vai mostrar como o profeta habilmente descobriu uma falsa acusação contra a Susana, que no livro aparece como uma mulher devota, uma mulher casta, né? Porém, ignora a sua data e a sua escrita também, e o nome do seu autor. Depois nós temos a história de Bel Dragão, que já foi aí produzido alguns filmes sobre essa história, né? Algumas narrativas fictícias que surgem a partir dessa história de Bel e Dragão. O profeta mostra, né, no livro, mostra o modo em que os sacerdotes de Bel e suas famílias comiam a oferenda do ídolo Bel, né? E em seguida, como Bel mata o dragão. Então, por esse motivo, o profeta é lançado pela segunda vez na caverna dos leões. E aí não se sabe a data do escrito e nem o nome do autor. Então, é um livro de lenda, né? É um livro de lenda bem interessante. Nós temos depois o primeiro livro dos Macabeus, que é um tratado histórico de grande valor. Vai relatar os acontecimentos políticos e os atos de heroísmo da família levítica dos Macabeus. Para quem já ouviu falar da Guerra dos Macabeus, é interessante dar uma lida nesse livro. E vai tratar especialmente da independência judaica, da luta pela independência judaica 2 séculos antes de Cristo. O autor é desconhecido, evidentemente era judeu da Palestina, né? Então também não se sabe aí muito bem quem é o autor. Segundo livro de Macabeus, é inquestionavelmente é chamado de epítome, né? Epítome.
que é um tratado da grande obra de Jason de Cirene. Trata-se principalmente da história judaica do reinado IV até a morte de Nicanor, no ano 175, ano 161 a.C. O livro ele acaba sendo escrito depois do ano 125, antes da tomada de Jerusalém, que acontece lá no ano 70 a.C. Depois nós temos aí o terceiro livro de Macabeus, né? Então o segundo livro vai tratar da história judaica do reinado daquele século, né? O terceiro livro refere-se aos acontecimentos anteriores à Guerra da Independência. É o ponto central do livro é a pretensão de Ptolomeu Filopater IV, né, que é quem em 217 a.C. tentou penetrar no Santo dos Santos, e aí, subsequente, surge uma perseguição contra os judeus em Alexandria. Não se sabe também muito bem a data provável, se tem uma data aproximada, que é depois da era cristã, 39 ou 40 depois de Cristo, em que esse livro é escrito. Então é uma tentativa de invasão no tempo, esse livro, e uma tentativa de profanação, né? Aí nós temos o quarto livro dos Macabeus, que é um tratado moral, que vai advogar um